Queridos filhos, acolhei a verdade do meu Jesus. A verdade será sempre a luz que iluminará a igreja do meu Jesus, nos momentos difíceis. A vossa grande arma de defesa é a verdade. Caminhais para um futuro, onde a falsa igreja semeará grande confusão, para afastar da verdade o maior número de consagrados. A Eucaristia será desprezada por muitos, e a dor será grande para os homens e mulheres de fé. Dobrai vossos joelhos em oração. Quem caminha com o Senhor, vencerá. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. O demônio usa de muitos artifícios para acabar com a Santa Missa. Em muitas mensagens ao longo do tempo, a Virgem Santíssima nos fala sobre o ataque do demônio à Igreja do seu Filho Jesus. O demônio quer destruir a Igreja de Cristo, e para que isso aconteça, ele precisa abolir o santo sacrifício da missa. E ele tem feito isso por diversas formas. Por exemplo, profanar o Santíssimo Sacramento através de abusos litúrgicos, negar a transubstanciação através de alguns padres incrédulos, fechar igrejas e dificultar as celebrações das santas missas. Sobre a dúvida relativa à transubstanciação, vou citar apenas 2 exemplos. O mais famoso é o caso do milagre de Lanciano na Itália. E um mais recente aqui no Brasil, do famoso padre Fábio de Mello, que repercutiu de forma bem discreta na imprensa. Numa bela e ensolarada manhã do ano 750, os sinos tocaram alegres, chamando os habitantes da pequena cidade de Lanciano para a missa na igreja. O celebrante, porém, um monge da ordem de São Basílio, não participava da alegria geral. Havia já algum tempo, sentia-se assaltado por uma forte dúvida. Estaria Nosso Senhor Jesus Cristo real e substancialmente presente na Eucaristia? Apesar de ele orar com persistência, suplicando a Deus que reavivasse sua fé, esse terrível pensamento o atormentava sem cessar. Assim, a celebração do santo sacrifício da missa constituía para ele motivo de sofrimento, pois era o momento em que a tentação se tornava mais intensa. Na hora da consagração, pronunciou claramente, como sempre, as solenes palavras: "Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue." Em seguida, deteve-se, assaltado pela violenta incerteza. Será mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo presente sob a aparência desse minúsculo pedaço de pão e dessas poucas gotas de vinho? Nesse instante, viu com admiração a branca hóstia transformar-se em um pedaço de carne e o vinho em sangue real, que se coagulou e dividiu-se em 5 fragmentos de forma irregular e de tamanhos diferentes. Muito assustado de início, depois cheio de alegria, o feliz monge permaneceu durante certo tempo como que em êxtase, e depois, derramando lágrimas de gratidão, voltou-se para os fiéis e exclamou: "Bendito seja Deus, que para destruir minha incredulidade quis manifestar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível a nossos olhos. Vinde, irmãos, e contemplai.
Eis a carne e o sangue de nosso amantíssimo Salvador. E em segundo lugar, o caso do Padre Fábio de Melo. O que nos ensina Padre Fábio de Melo sobre a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia? Segundo ele, o que é a presença real? A matéria consagrada, o pão e o vinho somente? Não. Juntamente com as duas substâncias, está o bonito e sugestivo significado da ausência. Essa declaração foi tirada do seu livro, Cartas entre Amigos. Padre Fábio de Melo nega a presença real, incorre em heresia, não ensinando o que todo católico deveria saber, ou seja, que na Eucaristia há apenas uma substância, a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Fábio de Melo faz uma afirmação estranhíssima, que evidencia a sua negação da presença real. Segundo ele, na Eucaristia, há também um bonito e sugestivo significado da ausência. Absurdo! Na Eucaristia não há significado de ausência coisa nenhuma. Mas, pelo contrário, existe a presença real e substancial de Nosso Senhor Jesus Cristo. O dogma da transubstanciação baseia-se nas passagens do Novo Testamento, em que Jesus diz no discurso do pão da vida: durante a refeição, Jesus tomou um pão, e depois de ter pronunciado a bênção, ele o partiu, dando aos discípulos, disse: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou uma taça, e depois de ter dado graças, deu a eles dizendo: bebei dela todos, pois isto é meu sangue. Portanto, a Igreja Católica ensina que há uma transformação da substância, mas não da forma, ou cheiro, sabor, textura, cor, etc. Isto permanecem, mas já não são mais pão e vinho, e sim, corpo e sangue, por um milagre de Cristo ao proferir as palavras sagradas. Nós católicos adoramos o próprio Jesus na hóstia consagrada. Sua presença aí não é simbólica, mas real. A crença na transubstanciação se opõe à da consubstanciação, que prega que o pão e o vinho se mantêm inalterados, ou seja, continuam sendo pão e vinho. A palavra Eucaristia significa ação de graças, porque oferecemos ao Pai o seu próprio Filho, presente no altar na hóstia consagrada, em ação de graças. O demônio está conseguindo colocar essa dúvida em muitos corações consagrados de nossas paróquias. Na Alemanha, na Áustria e em vários outros países, muitos sacerdotes estão colocando em dúvida o dogma da transubstanciação. É isso que o demônio quer, é acabar com o Santíssimo Sacramento e o santo sacrifício da missa. A partir do Concílio Vaticano II, esse ataque do demônio à Santa Missa ficou bem claro com a introdução da Missa Nova de Paulo VI. Muitas coisas mudaram nas celebrações das missas pós-conciliar. Através da inculturação litúrgica, começaram a surgir muitos abusos litúrgicos, e o Santíssimo Sacramento passou a ser cada vez mais profanado em muitos altares das nossas igrejas. As missas passaram a ter um clima de festa, com muitas músicas e padres dançando dentro dos templos sagrados. O demônio deve estar muito feliz com tudo isso que está acontecendo, porque, aos poucos, ele vem introduzindo várias heresias durante as celebrações das missas. A Sagrada Eucaristia deve ser ministrada apenas por pessoas devidamente consagradas, ou seja, pelos padres e bispos e não por leigos. A hóstia consagrada deve ser entregue aos fiéis na boca, e eles devem estar ajoelhados, para que se cumpra o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O demônio tem induzido a muitos sacerdotes, para que eles mudem esse ato de adoração e respeito ao Santíssimo Sacramento, introduzindo a comunhão de pé e na mão, como temos visto em muitas igrejas.
A Santa Hóstia é algo sagrado, e não deve ser comungada por qualquer tipo de pessoa, somente para aqueles que estão em estado de graça, e que receberam perdão pelos seus pecados. A verdadeira doutrina da Igreja ensina que a Sagrada Eucaristia não deve ser oferecida para pessoas de outras religiões ou seitas, e também para pessoas que estão declaradamente em estado de pecado grave. O demônio usa de muitos artifícios para acabar com a missa. Alguns desinformados, ou mal intencionados, usam o argumento de que nós não devemos participar de missas celebradas em comunhão com o Papa herege, tendo como base os ensinamentos do teólogo São Tomás de Aquino. É óbvio que nós não devemos participar de celebrações de missas em comunhão com o Papa herege. Mas, se você tem pleno conhecimento que o Papa cometeu heresias, e durante a celebração da missa, você, em seu pensamento, com plena consciência, não rezar em comunhão com esse Papa, você não está cometendo pecado algum. Deus conhece os seus pensamentos, e sabe quando você está sendo sincero. O pecado só se configura se você concordar com as heresias do Papa, e rezar em comunhão com ele. E infelizmente, o demônio tem conseguido enganar a muitos incautos, e afastar muitas pessoas das missas, usando esse tipo de artifício. Abandonar os templos sagrados da Igreja Católica, e as santas missas, seria dar a vitória ao demônio, que é o que ele e os seus seguidores mais querem.